Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Bom dia, professor. Bom dia, Gabriel. Melhorou? Melhorei. Ótimo. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Joia. Cadê a câmera ligada que eu não tô vendo vocês? Liguem aí. Peraí, só Tudo bom, Clara? Bom dia. Bom dia, pessoal. Maria Caroline, bom dia. Tudo bom? Os pessoal chegando aí. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Ananda, tudo jóia? Tudo bem? Com você? Tudo bem. Bom dia, Ananda. Bom dia, Felipe. Oi, Anandinha. Bom dia, linda. Bom dia, Ju. Carlinhos, os alunos estão com raiva de mim. Fale para ela para me perdoar. Como é? Não entendi. Não quer falar comigo, não. É? Estou de mal, é? Bem feito. Perdoa ela, Nanda. Não sei o que ela fez, não. Mas A vida é tão curta. não foi tão mal, não. Não guarda rancor no coração, não. Você é uma pessoa boa, aí. Não vai ficar desse jeito com sua amiga. As pessoas cometem erros, a gente tem que perdoar. Olha, Eu sou colega, Anandinha. Tudo bem. é assim, né? Aí eu tô tentando ajudar. Você complicou tudo agora. Falei que era amigo, você tá falando que é só colega, aí fica difícil. Bora, pessoal, abram as câmeras aí para eu ver vocês. Ô, professor, eu vou passar só para outro aparelho aqui, aí você me aceita aí de novo, que eu já ligo a câmera, beleza? Tranquilo, valeu. Valeu. Pessoal chegando aqui, conforme for entrando a gente começa, viu? A gente aproveita esse tempinho para bater um papo, descontrair um pouco. Bom dia, Carol. Isabelle deu a da graça na minha aula. Sou, muito bem. Bom dia, professor. Bom dia, Carol. Ananda. Carlinhos, você vai ver só metade do meu rosto. Eu nem ia ligar minha câmera. Tá bom, tá bom. O importante é você estar bem sem se machucar. Isso é muito importante. Isso é importante. E eu nunca mais me machuquei. Graças a Deus. Tô crescida agora. Ainda bem. Mas eu mesmo crescido me machuco toda hora. Crescido não, velho já. Não tem jeito. Bom, vamos lá. Não, parece que o povo não acordou, não. Só temos 13, mas a gente vai começando. E depois a gente continua. E a gente vai admitindo conforme forem chegando mais pessoas aí. Beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Nós falamos na aula de anteontem, na última aula, sobre propriedades magnéticas, né? E eu passei para vocês as características do ímã, separabilidade dos polos, a formação de polo norte e sul, as linhas que saem do polo norte e entram no sul, e algumas características magnéticas. Bom, isso que nós vamos ver agora é a introdução
da parte mais importante do magnetismo do ponto de vista físico, que é o que a gente vai estudar na sequência. Então, isso daqui é uma introdução para o eletromagnetismo, que é a última parte da eletricidade, certo? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que isso daqui é a principal parte da parte final de eletricidade. Então, é o principal assunto da parte final da eletricidade. Então, o que acontece? Tudo partiu desse princípio aqui, desse indivíduo, que tem esse nome esquisito aqui. O nome dele é Hans Christian Ørsted. Uma pronúncia aí complicada. Olha o nome do cara, Ørsted. Tá? Eu sei falar direito. Mas a gente não está aqui para estudar a pronúncia. O importante é o que ele fez. Então, ele descobriu uma propriedade, na realidade é uma propriedade elétrica, por isso que ela não entra como propriedade magnética, a gente não estuda nas propriedades magnéticas, e isso é um assunto separado. Então, é uma característica elétrica, tá? Que gera um campo magnético. Então, é a parte da física chamada eletromagnetismo, tá? Então, nós temos eletricidade. Eletricidade se divide em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, que é a parte final, que é a que a gente está se preparando para estudar agora, ok? Então, é muito importante esse princípio aqui, essa introdução, para que a gente possa seguir em frente lá, estudando o eletromagnetismo. Antes de entrar diretamente nos fenômenos eletromagnéticos, a gente vai estudar a formação de campo e a formação força e campo elétrico. Força e campo magnético, desculpe. Força e campo magnético a gente vai estudar. Porém, a gente tem que ver isso aqui, porque a gente vai ver força e campo magnético já com base na corrente elétrica. Então, já é um fenômeno eletromagnético. Tá? O que esse cara fez? Lá por volta de 1820, ele pegou manuseava uma bússola, tá? E ele fazia experimentos com circuitos elétricos. Então, ele tinha uma oficina e ele trabalhava com vários circuitos elétricos e manuseava uma bússola. E um belo dia, quando ele se aproximou com a bússola na mão de um circuito elétrico que estava ligado, ele percebeu que a agulha da bússola ela sofria desvio, ela era desviada. E esse desvio ele só acontecia quando o circuito estava ligado. Então, desligava o circuito, a bússola voltava ao normal e apontava para o norte magnético, certo? Quando ele ligava o circuito, a agulha da bússola desviava, sofria uma alteração de acordo com a direção do circuito elétrico. Ô, professor, Sim, pode falar, Gabriel. só uma coisa, quando ligado, ele fica em torno de quantos graus, mais ou menos? Como é? Não entendi. Quando ligado, ele fica em torno de a Sim, bússola. não dá para definir, Gabriel, porque depende da posição que o circuito vai estar. O que a gente sabe é que a agulha se locomove em direção ao circuito. Mas aí, de acordo com a posição que você vai colocar o circuito, você pode até conseguir botar a agulha do norte para ficar exatamente em cima do norte geográfico. O norte da bússola em cima do norte geográfico da Terra. Aí depende da posição que o circuito vai estar, entendeu? Bom, então o que acontece? Você percebe que ele acabou descobrindo que uma corrente elétrica que era estabelecida num circuito causava interferência no campo magnético. Então ele foi estudar e ele começou a perceber que a corrente elétrica, né, percorrendo um fio ou percorrendo um circuito, ela vai criar ao seu redor um campo magnético. Então, na realidade, ele foi
o descobridor do eletromagnetismo. O que é isso? O eletromagnetismo é o campo elétrico, através de uma corrente elétrica, criando um campo magnético. Esse campo magnético é o que vai causar interferência na agulha da bússola. Então, Oersted ele acabou descobrindo o eletromagnetismo, tá? Então, o que é eletromagnetismo? É a capacidade que uma corrente elétrica tem de estabelecer um campo magnético. Toda corrente elétrica estabelece ao seu redor, além do campo elétrico que nós já estudamos, ela estabelece também um campo magnético, ok? Bom, você já deve ter visto aqueles filmes antigos americanos. É uma cena quase clássica, todo filme velho americano tem. O cara acaba fugindo lá, está sendo perseguido, vai para um ferro velho, acaba indo para um ferro velho, entra num carro, e aí o cara pega, quem está perseguindo, entra num trator, pega o carro e joga lá naquelas prensas para esmagar o carro com o cara dentro, né? Então, o que acontece ali? O trator ele tem uma esfera, né? E o cara vai com o trator em cima do carro e, de repente, o carro, puf, gruda no trator. Aí o cara leva o carro até a prensa e, de repente, ele solta o carro cai lá dentro da prensa. Não é assim? Vocês já viram essa cena, né? Isso passa nesses filmes, principalmente nesses filmes velho que tá repetindo aí na sessão da tarde direto. Então, o que acontece? Aquela esfera que está no trator, eu pergunto para vocês, aquilo é um ímã, gente? Me responda aí. Não. Não? E como é que ele... Não entendi, professor. Desculpe. Aquela esfera que o carro gruda, que ele leva lá para a prensa e depois solta. Aquilo é um ímã? Alguém já falou, acho que foi Guilherme, disse que não. Eu acho que não. Certo. Guilherme acha que não. Alguém acha que aquilo é um ímã? Ninguém vai falar mais nada? Eu acho que também. Vamos dar um chute, viu, professor? Eu acho que não. Acha que não. Olha só. Na realidade, vocês estão certos. Não é um ímã natural. Ok? Por que não é um ímã natural? Porque se fosse um pedaço de magnetita dentro da esfera, o carro ia grudar. Certo? Mas não ia soltar. Mas como é que ia soltar dentro da prensa? Exatamente. Certo? Então, o que acontece? O carro, ele gruda e depois, na hora que o cara quer, ele solta o carro dentro da prensa. Ok? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquilo é um ímã temporário. Lembra do ímã que eu coloquei o clipes aqui? Quando eu tirei, ele caiu. Então, aquilo é uma imantação temporária, tá? Essa imantação temporária, ela acontece aqui por eletromagnetismo. Então, o que acontece? O cara, dentro do trator, ele tem um circuito elétrico que vai para a esfera. Então, a esfera é uma bola de ferro oca e dentro você tem um circuito elétrico. Existe um botãozinho no trator, o cara que está lá controlando o trator, ele pega esse botão e aciona. Quando ele aciona o botão, passa uma corrente elétrica dentro da esfera e essa corrente elétrica cria um campo magnético na esfera. E aí a esfera fica magnetizada, atrai o carro. Quando ele quer soltar o carro na prensa, o que ele faz? Ele desliga o botão, corta o circuito elétrico, aí você não tem mais corrente elétrica, aquilo vai voltar a ser um pedaço de ferro sem imantação. E aí o carro vai desgrudar e cair na prensa. Então, aquilo na realidade não é um ímã, é um eletroímã. É um ímã artificial criado por corrente elétrica. A gente chama de eletroímã, ok? Então, o eletroímã é essa parte que nós temos a corrente elétrica formando dentro de uma esfera oca ou qualquer outra substância de ferro oca, onde você tem internamente um circuito,
e aí você vai gerar um campo magnético dentro dessa esfera. Entenderam isso aí? Tranquilo? Lá na frente vocês vão ver que essa descoberta é fundamental, porque todo circuito elétrico, todo motor elétrico, desculpe, ele vai utilizar desse princípio para melhorar a eficiência do motor. Então, nós vamos ter, na maioria dos motores elétricos, uma bobina, eu vou mostrar para vocês depois, e dentro dessa bobina nós vamos ter um núcleo de ímã. Então, nós temos um ímã dentro da bobina, no qual vai ser enrolado um fio, o fio do circuito. E aí, quando você liga o aparelho na tomada, a corrente elétrica que passa no fio vai ser ampliada pela corrente que você vai ter, pelo campo magnético que você vai ter no ímã. Então, o campo magnético vai interferir no campo elétrico, ampliando, assim, o efeito desse campo. Então, se o campo elétrico atua no magnético, o magnético também interfere no elétrico. É uma via de mão dupla. Certo? Pode falar, Gabriel. Você podia repetir essa última parte que você falou, Abdon falou? Repetir qual não parte? Entendi. Qual? Essa última que você falou. Do motor? Do ímã. O ímã, ele cria um campo magnético. Tá? A corrente elétrica também cria um campo magnético, que é o eletromagnetismo. Então, dentro de um motor elétrico, você vai ter uma bobina, que nada mais é do que um fio enrolado no núcleo. E esse núcleo, normalmente, é de ferro ou é um pedaço de ímã. Quando você circula, passa a corrente que está no fio circulando o ímã, essa corrente elétrica amplia esse campo magnético. E você vai ter um efeito melhor no aparelho, um aproveitamento melhor no aparelho. Certo? Bom, aqui você tem uma foto para a gente finalizar essa parte inicial aqui do experimento dele, tá? Aqui é uma reprodução. O cara pegou um fio, ó, botou uma lâmpada, descascou o fio, obviamente, porque a corrente tem que estar exposta, né? O fio tem que estar exposto para poder interferir na bússola, ok? Senão você não vai ter interferência, é claro, porque isso aqui é uma capa de plástico ou de borracha no fio. E aí, quando você pega aqui, você não toma choque, porque a corrente não está passando para o ar. Então, se ela não está passando para o ar, você botar o fio encapado e ligar o circuito, não vai adiantar nada. A bússola vai continuar apontando para o norte. Porém, quando você tirou a proteção e expôs o fio, observa aqui, ó, quando ligou a lâmpada, quer dizer, ligou o circuito, estabeleceu-se uma corrente elétrica, a agulha que estava apontando para o norte, é para onde foi, ó? Foi para a direção da lâmpada, a direção do circuito. Ok? Todo mundo entendeu aí a representação esquemática aqui? Aqui é diferente. Ele fez uma pilha, que é um gerador, botou o circuito aberto, a bússola aqui embaixo, ó. Depois, quando ele ligou, a agulha se locomoveu em direção do gerador, tá? Porque aqui você vai ter o campo elétrico interferindo no campo magnético. Então, a agulha vai girar como girou aqui em cima. Beleza? Dúvidas? Moleza, né? Isso aí é outra coisa que a gente vai ver depois. Bom, então, eu separei aqui para vocês alguns exemplos. Vou ver aqui. Esperar abrir aqui. Minha internet não está boa, não. Mas vamos... Abriu aí para vocês? Voltei, caiu aqui, não foi? Foi. A internet caiu, desculpem aí. A minha internet não está nada boa. Eu já aumentei, mas não tem jeito. Apareceu a lista aí para vocês com os exemplos? Beleza. Então, eu separei aqui alguns exemplos para a gente
mostrar como que essa parte inicial de propriedades é cobrada, tá? Então, a gente vai fazer juntinhos aqui agora essas questõezinhas que eu separei aí como exemplos para vocês. Depois eu vou enviar, botar lá no Eclass para vocês, tá? Ela já respondida. A gente vai fazer agora. Bom, primeiro, assinale a opção correta. Primeira afirmativa. Uma agulha imantada pode ser atraída por um fio próximo a ela, desculpe, no qual passa uma corrente elétrica. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro, acabamos de falar. É exatamente a descoberta de Oersted, né? O fenômeno eletromagnetismo. Segundo, polos magnéticos de mesmo nome em dois ímãs distintos se repelem. Falso ou verdadeiro? Não se repele. Quer dizer, Verdadeiro, se repele. São polos de mesmo nome. Norte repele norte e sul repele sul. Eles não vão, assim, se tiverem se nomes repelir, opostos, é que vão se ele atrair. não se repele com... Entenderam? Beleza. 3. Correntes elétricas em um fio geram campo magnético no espaço ao seu redor. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Aquilo que nós falamos. Repete aí o experimento de Oersted. Criou uma corrente elétrica no fio e aí você vai ter um campo magnético. Eu posso mudar essa questão aqui e colocar assim, ó. Cargas elétricas em um fio geram campo magnético no espaço ao seu redor? Eu já coloquei essa questão numa prova do terceiro ano, essa mesma questão. Eu só mudei Você isso. falou que, professor? Eu peguei essa questão e coloquei numa prova de outra turma do terceiro ano, essa mesma questão. Só que eu mudei a terceira aqui, ó, afirmativa. Eu coloquei cargas elétricas em um fio geram um campo magnético no espaço ao seu redor. A afirmativa vai estar falsa ou verdadeira? Cargas o que, professor? Cargas elétricas em um fio. Vou botar aqui, para vocês verem. Eu fiz isso aqui, ó. Mudei uma palavra no enunciado. E mudei aqui. Não, as alternativas tá certo aqui. Aí eu coloquei essa alteração, essa questão numa prova. Qual vai ser a resposta? Na resposta que vocês... Na questão original, a resposta era a letra A, não é isso? As 3 afirmativas estavam corretas. Concordo? Do jeito que estava aí a questão. E agora que eu mudei, qual vai ser a resposta? Letra B. Letra B. Porque a afirmativa 3 ficou falsa. Eu mudei uma palavra, mudo a resposta. Certo? Então, cargas elétricas num fio geram um campo magnético? Não. Por que não? Hein? Por que não? Porque preciso ter movimento. Não basta ter a carga elétrica. O que Oersted descobriu? Correntes elétricas geram no fio um campo magnético e interferem na bússola. Quando o circuito elétrico estava lá na mesa, naquela última figura que eu mostrei para vocês, e estava desligado, não tinha carga elétrica no fio? Tinha. E a bússola, ela mudou a posição do ponteiro? Não. Então, o fato de ter carga elétrica não significa que vai criar um campo magnético. A carga elétrica cria um campo que elétrico, certo? Então, carga elétrica cria campo elétrico. Corrente elétrica cria, além do campo elétrico, um campo magnético também. Por isso que o fenômeno é eletromagnetismo. Entenderam isso aí? Tranquilo? Então, primeira... Desculpe, resposta correta, letra A. Vamos para a segunda.
Assinale a opção que apresenta a afirmativa correta a respeito de fenômenos eletromagnéticos. É possível isolar os polos de um ímã? Não. Separabilidade magnética. Imantar um corpo é fornecer elétrons a um de seus polos e prótons aos outros? Não. Isso aí é característica elétrica, tá certo? Imantação é uma característica natural da magnetita. Os ímãs elementares já estão todos alinhados naturalmente e estabelecem seus polos. C. Ao redor de qualquer carga elétrica, existe um campo elétrico e um campo magnético? Falso ou verdadeiro? Não, tem que ser corrente elétrica, não? Exatamente. Então, a carga elétrica, existe um campo elétrico, porém não existe o campo magnético, só se ela estiver em movimento, que aí forma uma corrente elétrica. Beleza? Cargas elétricas em movimento geram campo magnético? Sim. Verdadeiro. Não. Letra D é a resposta correta. Beleza? Todo mundo entendeu? Bom, terceira. Questão típica de vestibular aí, ó. A Terra comporta-se como um imenso ímã, ou seja, tem magnetismo próprio. Observe as figuras que são representações do campo magnético da Terra. E aí você tem a figura mostrando aí, só geograficamente, o campo magnético. Você está vendo aqui as linhas entrando, as linhas saindo aqui de baixo, tá? Aqui o polo, identificando aqui a distância, que eu falei para vocês, cerca de 15 graus, tá vendo? Da diferença para o eixo, tá? Bom. Ô, professor, Sim. no caso ali da primeira imagem, as linhas estão saindo do Polo Sul e entrando no Polo Norte, né? Olha só. Elas saem do polo. A setinha aqui tá péssima, tá pequena, né? Mas a seta tem esse sentido. Ok? Elas saem do polo sul. Sul que você está falando geográfico, né? Isso. Sai do polo sul geográfico aqui, ó. Tá saindo aqui de baixo, contornando e entrando aqui em cima. Que é o norte geográfico. Ok? Aí, Beleza. analise Bacana, aí e professor. me dê a resposta correta. As linhas, elas estão saindo porque a setinha, a figura está pequena aqui, a setinha. Quando eu joguei para essa lista, ficou muito pequena. Mas está saindo aqui, contornando e entrando aqui em cima. Sai de baixo da Terra e entra aqui em cima. Certo? Aí eu quero que vocês analisem aí e me dêem a resposta correta. Quem responder primeiro, levanta aí, abre o microfone e fala. Não entra e sai de menino, um movimento que não tem jeito. Desculpem. Ô, professor, Fala. fala assim, da letra B. Polo norte magnético. Ele. Eu acho que é na letra B. Viu? Tá. Gabriel acha que é a letra B. Beleza, vamos ver aí. Quem mais responde? Mais alguém? Estou esperando, vocês estão tudo. Deixa eu ver o rosto de vocês aí, que vocês estão. Isabela está analisando. Chegou a resposta? Vamos lá. Quem foi que levantou a mãozinha aí? Pode abrir o microfone e falar. É dúvida ou é a resposta? Letra A, Carlos.
Letra A. Beleza. Então, chegaram aí na resposta da letra A ou letra B. Qual é a resposta correta? Vamos ver. Letra A é a resposta correta, certo? Por que letra A é a resposta correta? Se nós buscarmos as coordenadas geográficas do polo norte magnético para atingir o norte geográfico, provavelmente não chegaremos lá, porque a localização dos polos magnéticos da Terra não coincide com a dos polos geográficos. Exatamente. As linhas estão saindo do sul geográfico e entrando no norte geográfico. Só que eu não disse para vocês que as linhas saem do norte e entram no sul, só que elas saem do norte magnético e entram no sul. Então, se ela está saindo aqui de baixo, significa dizer que aqui eu tenho o norte magnético da Terra. E o norte magnético da Terra fica próximo do sul geográfico dela. Aqui em cima eu vou ter o sul magnético da Terra, que está próximo do norte geográfico dela. Então, por isso que as pessoas confundem. Então, a resposta certa é a letra A, realmente, tá? Essa questão aqui, ó, de encontra-se no norte do Alasca, no Alasca, que está aqui em cima do hemisfério, né, no hemisfério norte, nós temos o sul magnético da Terra e não o polo norte, né? Então, a letra B, letra D e letra E estão descartadas, porque ela está falando que o norte magnético da Terra fica no hemisfério norte, enquanto na realidade ele fica aqui no sul. Na própria imagem onde você vê as linhas saindo, indica isso. Ok? E a terceira, a C, é o oposto da letra A. Então, se você buscar as coordenadas do polo sul magnético, você vai atingir o sul geográfico? Não. Exatamente o que a bússola faz. Quando ela busca as coordenadas do sul magnético da Terra, ela vai apontar para o norte geográfico, próximo do norte geográfico dela. Alguma pergunta? Pode falar. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não. Ô, Carlos, Tranquilo? Fala, pode falar. só uma coisa. Você podia só repetir a primeira imagem ali, por favor, que eu não entendi. As linhas saem aqui do sul, contornam e entram aqui no norte. Só que é sul geográfico e norte geográfico. Então, se ela sai aqui do sul geográfico, significa que aqui é norte magnético. Se ela entra aqui no norte geográfico, aqui você tem o sul magnético da Terra. Beleza? Então, quarta questão. Marque a afirmativa correta. Todos os ímãs possuem dois polos, um polo norte e o polo sul. O polo sul é o positivo do ímã, enquanto que o polo norte é o negativo. Falso ou verdadeiro? Hein, meu povo? Bora, vocês estão devagar, hein? Como é que vai responder? Eu acho que é falso. Falso. Polo Por quê? sul, acho que o sul é negativo. Sul é negativo. E o norte é positivo. O norte é positivo, porque as linhas entram no sul e saem do norte, não é isso? Errado. Olha só. Não tem nada a ver fenômeno magnético num ímã com fenômeno elétrico. Beleza? O fato do ímã ter o polo norte e o polo sul é por causa do alinhamento dos ímãs elementares. Você não tem carga elétrica no ímã positiva ou carga elétrica negativa em polos para determinar o que é polo sul e polo norte. Então, uma coisa é fenômeno elétrico, outra coisa é fenômeno magnético. O ímã, você pega a magnetita, ela está em equilíbrio elétrico, carga elétrica é zero, e mesmo assim ela vai ter os dois polos. Entenderam isso? Então, não existe relação elétrica com a magnética. Tá? Naturalmente, os ímãs elementares, a disposição é que formam os polos. Então, não misturem isso Isso aqui. eu acertei, professor. Ok? Beleza. Ao quebrar um ímã, seus polos são separados, passando a existir um ímã negativo e um outro positivo. A gente já falou que está Falso. em separabilidade dos polos. Ao aproximar os polos iguais de um ímã, eles se repelem. Quando os polos diferentes se aproximam, eles se atraem.
Verdadeiro, né? Certo. Os materiais ferromagnéticos são aqueles que não podem ser atraídos pelo ímã. Errado. São aqueles que Falso. podem ser atraídos. Tá? A resposta correta é letra C. Aqui outra questão falando novamente da Terra. A Terra é considerada um ímã gigantesco, que tem as seguintes características. O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético. E o sul geográfico está na mesma região que o norte magnético. Falso, né? Não é exatamente. Ok? O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo norte magnético. Norte em cima de norte e exatamente está errado também. C. O polo norte magnético está próximo do sul geográfico. E o polo sul magnético está próximo do norte geográfico. Essa aqui parece que está correta. Vamos analisar as demais. O polo norte magnético está próximo do norte geográfico? Não. Norte. Está errado. E C. O polo norte geográfico está defasado um ângulo de 45 graus do sul magnético. Errado. Eu falei que é 15. Então, a resposta correta é letra C. Beleza? Sexto exemplo. Uma bússola é colocada na proximidade de um ímã, conforme a figura aqui. Então, você coloca a bússola em cima do ponto A. Você tem um ímã, polo norte e polo sul, e aqui no ponto A você coloca uma bússola. Sabendo que o vermelho corresponde ao polo norte da bússola, qual será a orientação da agulha quando você colocar ela no ponto A? A. Resposta letra A, exatamente. Porque o norte vai ser atraído pelo sul e o sul da bússola vai ser atraído pelo norte. Então, ela vai girar e vai ficar na posição do item A. Então, a resposta correta, letra A. Beleza. De atração, né, professor? Atração. Norte é atraído pelo sul. O norte da bússola, que é o vermelho, é atraído pelo sul. E o sul é atraído pelo norte, ficando a parte branquinha para baixo. Beleza? Beleza. Bom, um pedaço de ferro nas proximidades de um ímã. Qual é a única afirmação correta relativa à situação em apreço, em análise? Letra A. O ímã é que atrai o ferro. Letra B. É o ferro que atrai o ímã. Letra C. A atração do ferro pelo ímã é mais intensa que a atração do ímã pelo ferro. Letra D. A atração do ímã pelo ferro é mais intensa que a do ferro pelo ímã. E letra E. A atração do ferro pelo ímã é igual à atração do ímã pelo ferro. Qual é a resposta correta, meu povo, para finalizar? A D. Acho que é a D. A D. Letra E. Letra o quê? Errei, então. É. Letra E, exatamente. Gente, os dois se atraem mutuamente. A característica de imantação é do ímã. Mas se eu boto numa mesa um pedaço de ímã e solto um prego próximo dele, o prego vai se locomover e grudar no ímã, correto? Mas se eu pegar o prego, segurar e soltar o ímã próximo dele, o ímã também vai correr e se aproximar para o prego. Então a força é mútua. Lembra lá da terceira lei de Newton, ação e reação. Beleza? Então, se existe ação e reação, a força é mútua entre os dois corpos. Ok? Ô, Nossa professor, aula está acabando. Eu vou aqui só registrar, fotografar aqui, dar um print na tela para registrar a mas frequência de eu vocês. digo assim, por que na Fala. letra A não é a certa? Porque a força de atração é dos dois. Se você soltar o pedaço de ferro próximo do ímã, ele também vai atrair o ímã. Então não é Mas só o ímã que tem mais possibilidade o ímã tem a puxar. característica magnética, mas os dois estão se atraindo mutuamente. É força de ação e reação. Não existe uma força única na natureza. A força na natureza é sempre aos pares. Ação e reação. Beleza?